Abra sua Bíblia comigo no tema dessa festa, lá em Apocalipse, capítulo de 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 7. É a carta do Senhor Jesus à igreja de Éfeso. Diz assim a palavra do Senhor: E ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas uma coisa você tem ao seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém, meus irmãos? Curve sua cabeça, oremos mais uma vez. Soberano Deus, eterno e poderoso, Pai, o teu servo anjo desta casa, com muito carinho já me colocaram em tuas mãos. Mas mais uma vez eu lhe peço, ó Deus, após fazer a leitura, fala conosco, Pai, de modo que o teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém e amém. Posso pedir a ajuda do meu tangedor ali, do Lucas, me ajudar no teclado? Lucas, me ajuda ali, por favor. Meus irmãos, há um tema central para esta noite, para este congresso: arrependei-vos. Mas eu queria pensar convosco, regido por um tema na minha reflexão. Eu queria pensar com vocês, regido por um tema: resgatando a intimidade. Resgatando a intimidade. Vou contar até 3, vou pedir para você repetir o tema da mensagem, tá bom? Pastor, é profético? Ainda não. Pastor, é invenção? Também não. O que é? Pedagógico, só isso. Como assim? Tudo aquilo que a gente repete fica mais fácil de lembrar. Eu, como não sou bobo, eu quero que você lembre da mensagem. Não precisa lembrar do pregador. Como assim? É o tipo da coisa que você diz assim: eu não lembro quem foi que pregou no congresso, mas a mensagem era resgatando a intimidade. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Bonito, mas eu fiquei sabendo, se você falar mais forte assim, uma coisa para você comer hoje. Deixa eu só deixar claro que eu não disse que foi Deus que falou, tá, irmão? Quando é de Deus se cumpre, não é? Mas vai que dá certo, não é? Vamos lá no 3, resgatando a intimidade. Pensa que se der certo, ele paga alguma coisa para você hoje. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Você viu que falou em comer, crente dá lugar? Deixa bem suave, Lucas. Queridos, brincadeiras à parte, o texto que nós lemos é uma carta do nosso Senhor e Salvador à igreja de Éfeso. É interessante porque, só te dando um pano de fundo para você entender, a cidade de Éfeso, ela era a maior e a mais rica e a mais importante da Ásia Menor. Em Éfeso ficava o mais importante porto da Ásia. Em Éfeso você tinha rotas comerciais. E por isso era uma cidade que se destacava. É interessante porque em Éfeso estava aquilo que é conhecido como o templo da deusa Diana. É interessante porque este templo era considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo.
E quando nós falamos da deusa Diana, nós estamos falando de Diana para os romanos, Artemis para os gregos e para os fãs de quadrinho Mulher Maravilha. Talvez você já assistiu o filme da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha nada mais nada menos é do que a deusa Diana. É interessante porque Paulo vai visitar esta cidade no final da sua segunda viagem missionária. Eu estou te dando pano de fundo para você entender. Quando Paulo chega a esta cidade, se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e capítulo 20, você vai ver que essa igreja ela vai nascer debaixo de um grande despertar espiritual. Essa igreja ela vai nascer debaixo de um grande mover profético, de maneira tal que as pessoas abraçam a fé, abraçam o evangelho, que quando você lê em Atos, você vai perceber que eles começam a trazer os seus livros de magia, começam a trazer tudo aquilo que fazia parte dos cultos pagãos, e há uma grande pira em praça pública e faz-se uma grande fogueira. O evangelho nesta cidade vai causar um impacto tão grande, de maneira que o comércio e a economia vai abalar. E isso porque todo o comércio local funcionava em torno do templo, venda de nichos, imagens e por aí vai. Isso vai causar uma revolta. Paulo vai ser apedrejado, vai ser tirado da cidade. Mas verdade é que ali fica uma igreja sólida. Essa igreja vai ter pastores como o apóstolo Paulo, que vai ficar 3 anos e meio mais ou menos. Vai ter Tito como pastor, vai ter Timóteo, vai ter o João, porque o João, antes de ir para a ilha de Patmos, ele estava pastoreando, e a história nos diz que depois que ele é solto da ilha de Patmos, ele volta para lá. Verdade é que é uma igreja que ela nasceu debaixo da unção e da graça do Espírito Santo de Deus. Mas aí nós olhamos para a carta em Apocalipse, e a pergunta é a mesma igreja? É a mesma igreja na cidade de Éfeso, é o mesmo povo. Da carta havia se passado aproximadamente 40 anos. Então o que nós estamos falando agora? Possivelmente uma nova geração se levantou. E olha que interessante, a gente discute à luz da antropologia quantos anos seria uma geração. Alguns dizem assim, 70 anos é uma geração. Mas chega-se ao consenso, até à luz da sociologia, que uma geração ela tem 40 anos. Para se mudar um conceito, e isso os movimentos aí fora entendem muito bem. É por isso que eles não estão preocupados com quem está batendo de frente com eles. Eles estão preocupados em formar uma ideologia desde cedo na escola. Por quê? Porque 40 anos se encerra uma geração e se levanta uma nova geração. A grande questão é que aqui haviam se passado 40 anos. Então o Senhor Jesus, dizendo para João, diz assim: João, escreve algo que eu vou te falar. Eu conheço essa igreja, João. Eu conheço o zelo deles. Eu conheço, João, tudo aquilo que eles fazem de bom. A ortodoxia, o zelo doutrinário. Eu só tenho um problema, João. O coração deles não queima mais como queimava antes. O coração deles não arde mais como ardia antes. E é sobre isso que eu quero pensar com você. Resgatando a intimidade. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Infelizmente, queridos, muitos têm confundido familiaridade com intimidade. Algo pode me ser familiar, mas necessariamente não quer dizer que somos íntimos. E aí o grande perigo é que muitas das vezes nós nos acostumamos. E aí eu queria destacar à luz do texto alguns pontos que eu julgo ser relevante sobre este tema: resgatando
a intimidade. O primeiro ponto que eu quero pensar convosco é esse: somos familiarizados, mas não somos mais íntimos. Somos familiarizados, mas não somos mais íntimos. Mas pastor, o tema não é arrependei-vos. Spurgeon certa feita usou a seguinte expressão: você só leva alguém ao arrependimento se antes lhe mostrar que está perdido. Porque se nós não entendermos que precisamos mudar, nunca queremos ou buscaremos o arrependimento. Pastor, o que o senhor quer dizer? Como somos familiarizados, mas não somos mais íntimos? E eu vou lhe explicar. Familiaridade é ter conhecimento sobre. O que é estar familiarizado? Familiarizado é a característica daquilo que me é familiar. É falar sobre, é conhecer sobre, é ter informação sobre, mas não necessariamente estar perto de. Pastor, o que o senhor quer dizer? Infelizmente é possível nós falarmos de Deus, temos informação sobre Deus, conhecemos versículos, cantarmos louvores sobre Deus, e o que nos é mais assustador, isso se tornou comum, e quando se torna comum é apenas familiar. Queridos, nós sabemos sobre, mas não estamos mais perto de. Conhecemos sobre, mas não estamos perto de. Nesta noite Deus está dizendo: eu quero o teu coração queimando como queimou antes. Eu quero você como você era antes. E eu estou pregando primeiro para mim. Se servir para você, você pega. Porque, irmãos, nós pensamos que estamos perto, mas na verdade muitas das vezes estamos longe. E isso é tão sério, porque quando o Senhor escreve a igreja de Éfeso, Ele não está falando que não tem amor. Não, Ele só está dizendo: eu não sou mais o seu primeiro amor. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque é muito comum nós confundimos a ideia do primeiro amor com muitas das vezes aquela sede sem maturidade. Porque, irmãos, Deus vai construindo algo em nós, percebe? Eu vejo muita gente dizendo assim, quando alguém está naquela sede que acabou de se converter e está desculpe a expressão, mas está naquela pegada e não tem tempo ruim, aí alguém olha dando risada dizendo assim: isso aí eu também já fui assim. E a gente ri, diz assim: eu sei como que é isso. A pergunta é: mas por que você mudou? Mas aí nós começamos a analisar e começamos a pensar: peraí, pastor, será que Deus quer de mim aquela versão que tinha muita sede, mas às vezes era meio atrapalhado? Que tinha muita sede, mas não entendia muitas coisas, fazia as coisas às vezes na empolgação, no susto. Não, não é que Ele quer essa versão, Ele quer a essência dessa versão. Qual é a essência dessa versão? É que poderia parecer o que fosse, nada ocupava o lugar que era de Deus. Poderia surgir o compromisso que fosse, o convite que fosse, mas nada ocupava o lugar que era dele. É bem verdade que às vezes a gente era meio agitado, meio atropelado, mas a essência era verdadeira. Deus está dizendo: construí algo em você, te moldei nesta jornada, te preparei para a obra que eu tenho. A única coisa que eu peço de volta: deixa eu ser o primeiro, deixa eu ser o primeiro, deixa eu ser o primeiro. E aí eu quero pensar com você numa segunda verdade, à luz do texto, sobre resgatar a intimidade. A segunda verdade é essa: somos envolvidos com a obra, mas não com Deus da obra.
pastor, como assim? Apocalipse 2:2. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Irmãos, a igreja de Éfeso era uma igreja comprometida com a obra. Era uma igreja totalmente envolvida com a obra, de tal modo que a palavra grega ali é kopos, e essa palavra grega ela descreve um trabalho intenso, um trabalho árduo, trabalho que faz suar. Quando Deus diz assim, conheço o teu trabalho, Deus está dizendo assim, eu sei que você veste a camisa, eu sei que você vai para cima, eu sei o que você tem para fazer, você faz. E os crentes de Éfeso não eram meros espectadores, eles realmente se envolviam com a obra, eles se envolviam. Mas infelizmente é possível nós termos ou estarmos envolvidos com a obra, mas não termos mais relacionamento com o dono da obra. Sabe o que nos assusta? Que é possível trabalhar para Deus, mas a motivação maior não ser mais Deus. Isso é muito sério. Por quê, pastor? Porque, irmão, muitas das vezes nós nos dedicamos a algo e esquecemos o porquê estamos fazendo esse algo. Deixa eu ir lá fazer, porque sabe como que é. Se eu não for, ninguém vai. E eu estou cansado já, porque toda vez só sobra para mim. E na hora que vão agradecer no final, nem meu nome citaram. Nem meu nome citaram. Aí a gente esquece que quando o coração queima, primeiro por ele, alguém diz assim, você é bobo, você está lá fazendo, ninguém te reconhece. Aí você diz assim, quando o coração está queimando, mas eu faço para Deus, eu não estou nem um pouco preocupado. Eu dava aula no seminário, e aí eu e minha esposa sempre íamos, tinha uma irmã que abria a igreja para nós, e a igreja ficava numa baixada assim, tinha uma decidona, e aí a irmã vinha, e a irmã que abria, ia lá, ela ia para abrir a igreja e fazer o cafezinho lá para nós, o compromisso dela era esse. Aí ela era meio fortinha e tinha um problema no joelho, então ela vinha devagarzinho, e eu do carro estava esperando, aí depois a gente começou a buscar ela, mas aí eu olhei e eu disse, meu Deus, coitada da irmã. Aí eu cheguei para ela e disse assim, ô irmã fulana, tadinha de você, a irmã tem que vir de lá da sua casa para abrir a igreja, para fazer o cafezinho para nós. E ela olhou para mim e disse assim, tadinha não, pastor, não me veja como uma coitadinha não, tadinha não, eu vou me gastar e me deixar gastar pela obra do meu Deus. Ela olhou para mim e disse assim, pastor, se o senhor soubesse de onde Deus me tirou. Ela disse, pastor, eu morava dentro de um centro, uma casa conhecida como Casa de Santo. Ela disse, pastor, eu me envolvi com isso, perdi tudo e morava lá dentro. Pastor, quando eu limpava lá um quarto lá que só algumas pessoas entravam, pastor, se eu desse as costas, a entidade me dava uma surra. Então eu entrava lá no quarto e saía curvado assim, pastor. Não podia, Deus me libertou, me arrancou de lá. Pastor, hoje eu sou feliz, eu sou liberta, eu sou restaurada. Ela olhou e disse, isso para mim não é um peso, isso para mim é uma alegria servir ao Senhor. Sabe o que ela estava me ensinando? Pastor, não é o tempo, é o coração que queima, é o coração que arde. Não importa quantas vezes eu tenha que descer para abrir ou para limpar a igreja, eu faço por amor, porque Ele me salvou, me libertou, me restaurou. Irmãos, sem relacionamento com o dono da obra, o trabalho pode ser feito por hábito. Sem relacionamento com Deus da obra, o trabalho pode ser feito por rotina.
ou até mesmo por medo. Medo do quê? 90%, estou sendo maldoso, né? Vamos colocar uns 70% das pessoas servem a Deus, não porque querem ir ao céu e ter um encontro com Cristo, mas porque tem medo de ir para o inferno. Você está no Evangelho porque você anseia por vê-lo, ou porque você diz assim, porque se eu sair Deus vai me pegar. Se eu não estiver aqui, eu vou para o inferno. Irmãos, o que tem que nos motivar não é o medo do inferno, mas é o anseio por estar com Cristo. Se nós não tomarmos cuidado, nós nos envolvemos com um ativismo religioso. Eu preciso fazer, eu tenho que fazer. Se eu não for, queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nunca é mais um culto, é o culto que o Senhor preparou, é o culto que o Senhor fez. E deixa eu lhe dizer um negócio, o que Ele separou para hoje é para hoje. Este culto não volta mais, não volta. O que você trouxe para hoje para entregar é para hoje. Então deixa no altar, diga: Deus, eu vim aqui para te servir. Deus, eu quero voltar a queimar como eu queimava antes. Alabando revasia, Jeremiando rebaia, levancho, rabaca, levancho. Sabe por que esse texto é sério? Porque o ativismo religioso me faz correr para Deus, mas não me faz correr com Deus. Então eu corro para as obras de Deus. Deixa eu correr lá, deixa eu correr. E a gente está sempre correndo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, tem um salmo que diz assim, que não é a força do cavalo que o encanta. De verdade, irmãos, a gente tem que se esforçar para dar o melhor. E está tudo muito lindo, parabéns, de verdade. Mas Ele está olhando para mim, para você, e está dizendo assim: eu quero também o teu coração. Já dirigi muito congresso. E eu ficava aperreado, irmão. A gente convidava a igreja não chegava. Isso, aquilo. Aí eu ficava dirigindo o congresso, irmão Cauê, e ficava desesperado. Aí até que um dia eu aprendi, você sabe uma coisa, gente? O congresso é para Ele. Se eu ficar sentado aqui e não prestar culto a Ele, eu não fiz nada. Aí eu disse, sabe uma coisa? Se o convidado chegou, amém. Se não chegou, amém. Eu vou adorar. Você veio adorar aqui nessa noite, você veio adorar, então adore a Ele. Olha que interessante sobre o nosso tema, resgatando a intimidade. Terceiro ponto que eu quero pensar com você: temos zelo doutrinário, mas não temos mais intimidade. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança, e sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e você descobriu que eles eram impostores. Irmão, pensa numa igreja que tinha uma ortodoxia pura. Uma ortodoxia. Eles eram fiéis à doutrina. Eles tinham discernimento espiritual, de maneira que eles colocavam à prova aqueles que se diziam ser apóstolos. Ei, pensa numa igreja boa. Não era qualquer um que pregava lá, não. Eles olhavam e diziam assim, sei não tem testemunho, não testifica. E eles não toleravam. O problema, irmãos, que eles tinham luz na cabeça, mas o coração estava ficando gelado. Eles tinham luz na cabeça, e nós temos que ter luz na cabeça, mas não podemos perder o fogo do coração.
Você sabia que é uma luta muito grande? Porque hoje a gente vive extremos. Porque tem pessoas que querem sentir, mas não querem entender. E quantas das vezes, quando você começa a fazer uma exposição de um texto bíblico, tem logo aqueles que dizem assim, mas, irmão, eu gosto de que os irmãos venham no pra. Quer sentir, mas não quer entender. Aí a gente vai para o outro extremo. Tem gente que quer entender, mas não quer sentir. Se você perguntar para um pássaro e disser para ele, escuta, qual asa você prefere ter para voar? É a esquerda ou é a direita? Ele vai dizer assim, não, eu preciso das duas. Você sabe por que o Senhor diz que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento? Sabe por quê, irmão? Porque se eu só sentir e não tiver a palavra, eu não sou espiritual, eu sou espiritualizado. E aí tem as aberrações que a gente vê aí, tanta coisa. Mas se eu só buscar uma ortodoxia, mas desprovida de um coração queimando por Deus, vir uma ortodoxia morta, eu tenho zelo, mas meu coração não queima mais. E por conta de um zelo desprovido de um coração que queima, muitas aberrações também são feitas. Mas quando nós chegamos num lugar aonde a palavra arde no coração, o Espírito é vivificado, meu irmão, nós não estamos atrás de um movimento. Mas vou dizer uma coisa, quando nós estamos num culto como esse, você sente a água jorrar, você sente a presença sobre a sua vida. Oh, irmãos, isso é tremendo. Isso é tão bom que eu estava aqui sentado. Tem hora que a voz começa a ir embora e você não grita muito, você fica ali só segurando. Mas eu estava falando com Deus. Meu Deus, que coisa linda, né? Aqui quem aparece é o Rei dos Reis, não é? Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu ando um pouquinho com a minha família. Todo dia eu fui pregar num trabalho. E aí o cantor da noite, sentado na ponta da cadeira, quase com o corpo lá para frente, e só no celular, o culto inteiro. No celular. Aí alguém falava alguma coisa, ele fazia assim com a mão. Aí disse aqui, vamos ouvir o cantor. Misericórdia, irmão. Quando o cantor pegou o microfone, parecia que o céu ia descer em 5 minutos de oportunidade. É hoje, é hoje, é hoje. Aí quando eu peguei o microfone, eu queria ver de onde é que vinha aquilo. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque culto é completo. Irmão, eu ouvi algo esses dias que não é elogio, é obrigação de cada crente, mas eu recebi como elogio, falaram para mim como elogio. Chegaram para mim e disseram assim, pastor Anderson, eu louvo a Deus pela vida do senhor e da sua família. Eu disse assim, por quê? Porque o senhor chega no começo do culto. Eu disse, mas por que não é para chegar? Não é para chegar? Aí, irmão, elogiando. Não, pastor, é porque todo pregador que a gente chama, ele só chega quase na hora da mensagem. Todas as vezes que eu convidei o senhor, ou o senhor chega quando acabou de começar, ou o senhor chega antes de começar. Eu disse, irmão, isso não é elogio, isso é obrigação. Por quê, pastor? Porque eu estou aqui, Deus está me ministrando, eu estou entendendo o que é que Deus quer para esse culto. A palavra vai ministrando ao meu coração, o louvor vai ministrando. Quem pega o microfone para falar algo, eu sou ministrado. Irmão, nós não somos estrela, não adianta nós termos zelo, ortodoxia. Eu poderia vir aqui e vomitar a cultura judaica, a cultura grega, e Deus olhar para mim e dizer assim, meu filho, teu coração não queima mais, a tua vida não queima mais. Nesta noite Deus está lhe dizendo, deixa eu reacender a chama, deixa eu reacender a chama.
Alaioster que alamanchor. O profeta Isaías diz que ele não esmaga a cana quebrada e nem deixa apagar o pavio que fumega. Ainda sobrou um pouquinho aí. Soprou, tem uma faísca aí. Tem uma faísca. Ele vai soprar, o vento vai soprar. O vento vai soprar. Você ainda sabe falar em línguas com ele, sabe? Você ainda tem línguas para falar. Oh, queridos, eu queria pensar com você num quarto ponto. Olha que interessante, irmãos. É possível ser fiel e não sermos mais íntimos. Pastor, como que é isso? Verso 3 e 4. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Queridos, é possível sim ser fiel e não ser mais íntimo. A igreja era uma igreja que perseverou em meio às perseguições, em meio aos sofrimentos. E escute, ser crente em Éfeso não era algo popular. Como eu disse para vocês na introdução, a cidade é uma cidade que estava dominada pelo paganismo. O templo, a deusa Diana, a economia girava em torno do paganismo. Então ser crente não era algo tão simples. Na cidade já tinha algo que era instituído como culto ao imperador. E o que era o culto ao imperador? Estátuas dos imperadores eram espalhadas, e as pessoas tinham que prestar culto. Então ser crente em Éfeso era ser perseguido. Ser crente em Éfeso era passar por situações difíceis. E Deus não está criticando a igreja no aspecto da sua fidelidade. Ele está dizendo assim: eu tenho visto que você tem suportado perseguições por causa do meu nome. Queridos, se você acha que Deus não vê os processos que nós passamos, essa igreja enfrentou crises espirituais, crises financeiras. Pastor, e por que crise financeira? Irmão, o comércio era em torno do paganismo. Camarada se convertia, desfazia dos ídolos, da imagem, vai viver do quê? Vai viver do quê? Então Deus está olhando e está dizendo assim: eu tenho visto. Eu só te peço uma coisa: deixa ser o primeiro de novo. Deixa ser o primeiro. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque nós perdemos o primeiro amor quando substituímos a intimidade pela ortodoxia. E uma coisa não está em detrimento à outra. Mas eu estou tão preocupado com a minha ortodoxia, que se o Espírito Santo quiser falar algo comigo, eu disse: Espírito Santo, o senhor espera um pouquinho, porque eu estou dentro do meu script aqui. Tem lugares que está tão combinado, está tão perfeito, e não quer dizer que isso seja uma coisa ruim. A única questão é assim, que se o Espírito Santo quiser falar o coração do regente e dizer assim: não vamos cantar esse hino, nós vamos cantar aquele hino lá, o regente vai falar assim: Espírito Santo, o senhor me perdoa, mas a gente se organizou aqui, a gente planejou. Então se o senhor quiser, o senhor entra na fila. Percebe? Eu estou tão preocupado com o meu trabalho, com o meu zelo religioso, que se o Espírito Santo falar para mim assim, queimar no meu coração e dizer assim: deixe sair um pouco, corre lá e dobra o joelho, porque eu quero falar algo com o senhor. Certo? O senhor vai me desculpar, mas o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Então ele só está dizendo para essa igreja: ei,
Eu só quero voltar a ser o primeiro. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque, irmãos, muitos amores entram na nossa vida. E não quer dizer que são ruins. Ué, você estava aí buscando e dizendo: Deus, prepara o mozão. Deus, lembra-te do teu servo, Senhor. Senhor, lembra-te da tua serva. E o mozão chegou. Glória a Deus por isso. Só que aquele tempo que você passava com o pai, você já encurtou. Porque agora eu preciso responder o mozão. E não é que o mozão seja errado. Ele só está dizendo para nós: deixa eu querer ser o primeiro, deixa eu voltar a ser o primeiro. Deus abre as portas dessa universidade. Deus abre as portas, e Deus abriu as portas, te colocou lá. E você diz assim: desculpa, porque agora eu tenho tanto trabalho para fazer, eu tenho tanta coisa para estudar, que eu não consigo parar para buscar como eu buscava antes. A gente só esquece de uma coisa, que ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Mesmo que você não esteja dando atenção para ele, ele está lá. E mesmo que você não esteja fazendo com ele, ele está lá. E a única coisa que ele está dizendo é: só deixa eu voltar a ser o primeiro. Eu sei que está difícil e você está lutando com isso. Eu sei que você rejeitou a doutrina dos nicolaítas, do qual eu também odeio. Mas eu só quero voltar a ser o primeiro. Sabe o que ele está dizendo? Se você soubesse o que eu tenho para fazer através da tua vida, se você entendesse e deixasse eu voltar a ser o primeiro. Erebaia calamancho, rebacamanto comonte quebaia labanchoria. Ele não vai tirar o seu relacionamento, ele não vai tirar a sua namorada, ele não vai arrancar a sua empresa, ele não vai arrancar a sua faculdade, não. Ele está olhando para a igreja de Éfeso e está dizendo assim: eu tenho visto, está sendo trabalhoso, está sendo corrido. Eu só estou dizendo para você: vamos voltar a andar como a gente andava antes, vamos voltar a andar como a gente andava antes. Oh, irmão, isso acontece com qualquer um. Quando sua agenda era pequena, você tinha espaço para mim. Eu sempre lembro disso. Eu sempre, irmãos, eu e a minha esposa, a gente sempre junto na obra, a gente namorava. E eu lembro que ela é uma das grandes incentivadoras do meu ministério. E aí eu lembro que, pastor, usado por Deus, é interessante, irmãos, que foi muito forte isso num culto de ceia. O pastor fez a ceia no domingo de manhã. Eu tinha 15 anos. O pastor começou a pregar e daqui a pouco começou a chorar. Pensa aquele bigodão assembleano que vem aqui embaixo. E ele começou a chorar. Meu apelido de infância era Dinho. E ele: Dinho, fica de pé. E eu, irmão, eu brinco que era magrelo, só tinha pescoço e orelha. Magrelão. Aí ele disse assim: igreja, olhe para esse moço. E eu disse: pronto, a casa caiu. Eu, no meio dos jovens, ele começou a chorar e disse assim: Deus me mandou te separar para o ministério. Igreja, ele chorando, ele disse assim: a partir de hoje você é auxiliar interno aqui dentro. Eu disse assim: logo eu? Irmão, nunca tinha colocado um terno na minha vida. Aí depois disso: não, agora você tem que vir de gravata. Arrumei uma gravata de zíper, irmão, olha. Eu cresci e a gravata continuou do mesmo tamanho. Eu lembro que eu só tinha aquela gravata azul com umas florzinhas e um camisão que eu tinha, irmão, meu Deus, coisa feia, só Jesus na causa. E eu lá com a minha gravata azul e o meu camisão, camisa por dentro, e lá um sapato. Aí o pastor dizia assim: vamos fazer a escala, quem vai pregar na quinta-feira. Irmão, a escala era um mês para frente.
E eu estava na escala e eu ficava assim, orando: Deus, eu quero contar tal testemunho quando eu for pregar. Deus, eu quero. E ficava, irmão, e orava. E no dia eu ia com aquela camisa e aquela gravata, porque só tinha ela. Mas aí Deus vai expandindo, Deus vai fazendo. Só que Deus está olhando e está dizendo assim: foi eu que dei, foi eu que expandi, foi eu que fiz. Eu não vou tirar, só estou pedindo para você me dar a essência que você tinha lá no começo. Que independente se fosse grande, se fosse pequena, se tivesse muita gente, se não tivesse, o seu coração só tinha uma coisa: Deus, vem comigo, Deus, vem comigo, Deus, vem comigo. Meu irmão, sabe o que ele está dizendo para nós hoje? Hoje é noite de voltar ao primeiro amor. Hoje é noite de transbordar. Lembra quando você não tinha toda essa técnica vocal? Lembra? Mas você estava lá. Você só sabia tocar 3 hinos no violão. E aí daquele que pedisse outro, disse: não, canta esse. Mas por que canta esse? Eu só sei tocar esse. Mas você tocava igual gente grande. E o céu descia. Alabaia séria camanchor. Eu queria pensar com você num 5º ponto dessa mensagem: a importância da intimidade. Qual a importância da intimidade? Queridos, enquanto a familiaridade faz com que algo se torne comum, e quando algo se torna comum, facilmente é levado à desvalorização. Como assim? Você sabia que a gente decora a liturgia de culto? A gente decora a liturgia de culto. Aí eu já até sei. Vai cantar 3 hinos da harpa, depois vai ter a palavra de abertura, aí depois vai cantar os jovens, depois canta as irmãs, aí depois tal, aí tem as crianças. A gente decora a liturgia. E quando algo se torna comum, se não tomarmos cuidado, facilmente a gente desvaloriza. Às vezes eu ligo para alguém, quando alguém me convida, e diz assim: irmão, que hora que vai começar o culto? Diz assim: culto mesmo vai começar 7 horas. Mas 6h30 está tendo oração. E oração não é culto? O irmão liga para a casa do outro e diz assim: tem culto amanhã? Não, amanhã é só oração. Oração deixou de ser culto. Quando foi que a oração deixou de ser culto? Percebe? Então, pastor, qual que é a importância da intimidade? Enquanto a familiaridade torna algo comum, que pode levar à desvalorização, a intimidade faz com que algo se torne único. Por quê? Porque eu valorizo, porque é único. Queridos, um casamento, nós podemos nos tornar familiar. Eu sei o que ela gosta, ele sabe o que eu gosto, mas não somos mais íntimos. Estamos casados, somos fiéis uns aos outros, mas não somos mais íntimos, porque intimidade envolve aproximação. Intimidade se fala de passar tempo de qualidade. Corremos tanto, cada um vai para o lado, conhecemos tudo um sobre o outro, mas não estamos mais perto. Irmãos, cuidado, porque infelizmente nós nos enganamos quando pensamos que intimidade é algo perpétuo. E não é. Eu quero usar uma metáfora da família para você entender, porque Deus, quando queria falar algo, usava o exemplo da família. É possível eu ter abraçado meu filho, ter brincado com os meus filhos, e os meus filhos cresceram, e a gente não é mais íntimo.
Eu sei o que ele gosta. Eu sei o que ela gosta. Eu sei o que ele gosta de comer. Eu sei o que ele faz. Eu sei para onde ele foi. Eu sei que horas que ele vai voltar. Eu conheço os seus amigos. Mas nós não estamos mais próximos. Porque o tempo passou e a gente perdeu a intimidade. Então nós nos enganamos quando achamos que intimidade é algo perpétuo e não é. Pastor, então como é que eu faço para resgatar essa intimidade? Há pelo menos alguns fatores determinantes. Primeiro, a cumplicidade. E cumplicidade fala de nós somos cúmplices. Nós partilhamos de um mesmo interesse. Sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar algo que nos una, que nos aproxime. É aqui que eu vou me aproximar. Um exemplo, o meu amigo Cauê. Faz tempo que a gente não se fala. Então eu vou pegar algo que a gente se alinhe. Então, e varão, e aquele negócio? É algo que ele gosta. Então, a gente vai gastando tempo junto. Pastor, o que isso tem a ver? Você sabe o que você e Deus fazia, que você estava ali junto? Você sabe. Como assim, pastor? Irmão, tem gente que pegava, soltava o playback lá e cantava, e colocava outro e cantava. O outro pegava o violão lá nas 3 notas que ele fazia, e era bom que nessas 3 notas ele cantava 120 hinos. O outro pegava a palavra, o outro dobrava o joelho. Hora dormia, daqui a pouco acordava, Jesus, onde é que eu parei? E continuava. Daqui a pouco cochilava de novo, acordava, mas ele estava lá. Pastor, como é que a gente resgata a intimidade? Entrega. E essa entrega, ela passa pela confiança. Porque você só entrega algo se você confia. Sabe qual é a grande questão? A gente cresceu. Eu tenho 3 filhos que são uma bênção na minha vida. E eu sempre gostei de brincar muito com eles. E quando eles eram novinhos, se eu pegasse e colocasse eles num lugar alto como esse púlpito aqui, e fizesse para eles assim, vem. Irmãos, eu tinha que no começo, tinha que parar assim, espera aí, espera o pai se arrumar. Quando eu fazia assim, eles se jogavam. Aí vai crescendo. Pai põe, vem, se joga. Aí vai crescendo. Aí chega um determinado momento que diz assim, o senhor vai me segurar mesmo? Pode vir. Vou usar uma gíria moderna. Confia no pai, vem. Só que chega um determinado momento que eles cresceram tanto. Sabe o que eles dizem? Vou não. Vai que o Senhor me deixa cair. Pastor, o que o Senhor quer dizer? Teve uma época da sua vida que você confiava e você entregava. Você entregava. Você não está preocupado? Eu já entreguei na mão de Deus. Você não está preocupada? Não, eu já entreguei. Só que a gente cresceu. Estudei, fui para a faculdade, me formei. E agora eu entendo um pouco de economia. Agora eu entendo um pouco de política. Agora eu tenho um papo cabeça. E quando alguém diz assim, eu digo assim, então varão, a gente tem que confiar, mas também tem que... Você tem plano B no bolso? Ou Sadraque, Mesaque e Abednego, que são nomes babilônicos, nomes pagãos. Mas quando estão diante da fornalha, o rei diz assim, vou dar uma chance para vocês. Vou dar uma chance. Vai tocar o instrumento e vocês se prostram. E aí está tudo bem. A gente deixa o fofoqueiro para lá e resolve o problema. Aí um olhou para o outro e disse assim, você tem plano B? Sim. Não tem. Você tem plano B? Não tem. Ô rei, então fica sabendo. Se Deus quiser livrar, ó, entrega. Se Deus quiser livrar, Ele vai livrar. Se não, ô irmão,
Sabe o que ele está dizendo? A gente confia tanto que se ele quiser livrar, ele vai livrar. Senão a gente vai morrer e vai estar com ele do mesmo jeito. Aí o quarto homem da fornalha olhou e disse assim: deixa comigo, confia, entra, não tem problema não, confia. O fogo só vai queimar a corda que te prende. O fogo só vai queimar aquilo que te prende. Deixa eu lhe dizer, ele está dizendo: confia, confia, entrega a ele. Entrega os seus sonhos, entrega os seus medos, os seus temores, entrega a sua vida a ele. E o amor é determinante. E o amor, a Bíblia diz lá em João, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque o medo pressupõe castigo. E se nós temos medo, nós não estamos aperfeiçoados no amor. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aí ele diz assim: nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Sabe o que é isso? É você entender assim: Senhor, sabe por que o Senhor era primeiro? Porque foi o Senhor que me chamou, foi o Senhor que me escolheu. Sem ti eu não tenho nada. Entendes agora porque Paulo diz: estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que não poupou a si mesmo, antes se entregou. Queridos, a intimidade é valiosa. E ele nos oferece um sexto ponto da minha reflexão aqui, resgatando a intimidade. No texto bíblico, ele nos oferece um caminho para a restauração. Verso de número 5. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Que se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Pastor, qual que é o caminho da restauração? O caminho da restauração, irmãos, é você voltar, é você buscar essa intimidade. Mas pastor, como é que eu começo a buscar essa intimidade? Primeira coisa que ele está dizendo: lembra. Lembra. E o que eu acho lindo no texto, porque o texto diz assim: lembra, não aonde caiu. Ele não está falando para você lembrar do pecado, ele está dizendo: lembra de onde você caiu. A ideia é o seguinte: você andava comigo aqui e agora você está andando comigo no nível mais abaixo. Então a ideia de lembrar, ele está dizendo assim: olha, traga a memória aonde você estava e agora onde você está. É um apelo ao intelecto, é um apelo à reflexão. Irmãos, nós precisamos trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Lembra como você estava e veja como você está. Porque, irmão, a ideia, lembre de onde caiu. Onde foi que você parou? Porque você vinha nesse nível e agora você mudou. Depois que nós lembrarmos, e a ideia é de puxar na memória mesmo. Seja sincero. O que é que você fazia com Deus que agora você não faz mais? Como que era? De vez em quando a gente lembra. E eu disse para você que eu estou pregando para mim. A gente lembra às vezes daqueles jejum que parecia ser meio doido, né? Que aí a gente chega a um nível de maturidade. Esse dia eu estava conversando com meu irmão falando e tal: você já fez jejum assim e tal? Eu falei: já fiz. E aí deu aquelas, né? Não, nessa época aí teve um amigo nosso, a gente era líder de jovem, falou: lembra, varão? Foi 3 dias que a gente ficou e tal, sem nada. Aí a gente começa a lembrar. Aí a gente vai amadurecendo. Aí parece que isso, não, eu fico mais tranquilo. Eu agora, não, irmão. Tem coisa que Deus está dizendo para nós assim: ei, eu quero de volta.
Aí ele não apenas manda lembrar, mas ele diz assim: arrependa-se. E o arrepender-se no grego é metanoia, mudança de mente e de atitude. Arrependimento é lembrança sem remorso, sem o peso. Por quê, irmão? Porque o remorso é assim, ó: nossa, não devia ter feito, fiquei chateada porque eu fiz, e eu volto a fazer. O arrependimento é uma mudança de direção, é uma mudança de mente e de atitude. Então a ideia é o seguinte: eu estou indo para cá, então eu vou mudar de direção, eu vou voltar. E o que me chama a atenção é que ele diz assim: volte a praticar as primeiras obras. O que implica dizer, ele sabe o que você fazia e o que você precisa voltar a fazer. Mas sabe o que me alegra? É que com tudo isso, a gente ainda tem um lugar. Porque ele diz assim: se não eu virei a ti e removerei você do seu lugar. Então ele está dizendo assim: aproveita porque o lugar ainda é seu. Aproveita porque o lugar ainda é seu. Eu não tirei você do seu lugar. Oh, queridos, intimidade demanda tempo e nós precisamos voltar. Eu queria pensar com você num sétimo e último ponto para me encerrar. E eu queria pensar sobre os benefícios de quem é íntimo. Quais são os benefícios de quem é íntimo, pregador? Verso 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito, olha, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Pastor, quais são os benefícios, os privilégios de quem é íntimo? Irmãos, quem é íntimo prova de coisas que outros não provam. Quem é íntimo tem acesso que outros não têm. Olha o que ele está dizendo: ao que vencer. Ele está dizendo, e quem é o que vencer? É aquele que voltar ao primeiro amor. Eu darei o direito de comer da árvore da vida. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou te trazer de volta para dentro do paraíso. A árvore estava na onde? No paraíso. Querido, se você olhar Gênesis 3, 23 e 24, diz assim, ó: o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Quando o homem peca, se distancia de Deus, Deus põe ele para fora do jardim e diz assim: vou colocar 2 querubins aqui com a espada desembainhada, guardando o caminho da árvore da vida. Só que aqui em Apocalipse ele está dizendo assim: se você voltar a ser íntimo meu, eu te mostro o caminho. Quer ver? É mais ou menos assim, só para você entender. O senhor pode me ajudar, meu amigo? Isso, aproveita que o senhor está com o microfone aqui. Vem aqui, varão, você também, fica de pé. Faz aquela cara de mal que o senhor está guardando o caminho da árvore. Vem comigo aqui, varão. Ó, faz de conta que eu sou Jesus, tá bom, irmão? Amém? Amém. Ele é meu amigo íntimo. Aí eu estou dizendo por assim: fica tranquilo. Ao que vencer, eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no jardim de Deus, no paraíso. Aí nós estamos indo lá para o jardim. Aí tem o querubim. Fala assim: não pode entrar não. Não pode entrar não. Fala no microfone forte aí. Ajuda ele aqui. Não pode entrar não.
está comigo. Então, é só para você entender. Você sozinho não consegue entrar, mas se tiver com Ele, a porta vai abrir. A permissão do pastor, eu queria que você ficasse de pé. Vem aqui, família, vamos adorar a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Quem é íntimo é diferente. Quando você chega lá na casa do seu pai ou da sua mãe, você tem acesso à geladeira, você tem acesso a algumas partes. E sabe por que você tem esse acesso? Porque você é íntimo. E deixa eu lhe dizer uma coisa, só fechando tudo aquilo que eu preguei. Presta atenção. Tem homens que eu admiro, conheço, porque me é familiarizado. Como assim? Eu li os seus livros, acompanho muito dos seus estudos, às vezes assisto os seus podcasts, tenho coleção dos seus livros. Quando ele lança um livro novo, eu digo para minha esposa assim: fulano lançou um livro novo, eu corro. Só que tem um detalhe, pastor, se eu passar por ele, ele nem sabe quem sou eu. Mas eu sei que tem gente próxima a ele que não leu os livros dele como eu li. Talvez não assistiu boa parte dos estudos dele como eu já assisti. Só que tem um detalhe: tá próximo, tá junto. E quando chega perto dele, ele diz assim: entra, fulano, pode entrar. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Sua ortodoxia é boa, seu zelo é maravilhoso, todo o seu cuidado é ímpar. Só que eu estou querendo de você proximidade. Deixa Deus se aproximar de você. Vamos adorar Ele nessa noite? Vamos adorar? É verdade, adora Ele. Se isso é verdade que você acabou de cantar, exalte o nome dele, porque ele merece. Receba a presença que vem do alto. Seja cheio agora. Que Deus te abençoe e aplauda Jesus, que Ele merece. Podemos assentar. Podemos assentar. Irmão, estou sentindo a presença de Deus aqui. Se a gente não tivesse tempo, né? O Espírito Santo quer te encher. Ei, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Que Deus em Cristo vos abençoe.